Olá, eu sou Maria Amélia Ávila e você está no Pode Minerar, o podcast da mineração do Brasil, uma iniciativa do IBRAM, Instituto Brasileiro de Mineração. O mundo segue no processo de transição energética, buscando a economia de baixo carbono para reduzir impactos ao meio ambiente, gerar emprego e desenvolvimento sustentável. Um dos pontos mais importantes deste processo é a redução de gases de efeito estufa. O Brasil é líder na produção de energia com fontes renováveis e na bioenergia, com destaque para o etanol e o biodiesel. Nesta corrida por uma energia mais limpa, a eletrificação dos carros está literalmente com o pé no acelerador. Em 2021, de acordo com um levantamento realizado pela agência de estatísticas S&P Global Platts Analytics, a venda de carros híbridos e os totalmente movidos a bateria atingiu a marca de 6.200.000 unidades em todo o mundo, representando 9% das vendas. No Brasil, a infraestrutura e o preço dos veículos ainda são parte do desafio. Segundo dados da Associação Brasileira de Veículos Elétricos, ABVE, o país tem uma frota eletrificada de 77.259 veículos em circulação e há apenas 1.000 pontos de recarga. O que falta para o carro elétrico emplacar de vez no Brasil? E como outros setores da indústria são fundamentais para o desenvolvimento dos veículos elétricos. Para falar sobre este assunto, convidamos Rafael Pintão, sócio fundador da Neos Charge. Rafael, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu é que agradeço pelo convite, espero poder contribuir aqui, esclarecendo um pouco sobre o novo mundo que a gente está começando a viver. Muito obrigada. David Wong, engenheiro elétrico e diretor da Alvarez e Marçal, também participa deste episódio. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, David. Eu que agradeço. Acho muito importante não só trazer informação, mas também educar e explicar o que são os desafios que a gente enfrenta com a mudança da transição energética no transporte. Exatamente. Eu vou começar com você, então, falando exatamente sobre essa questão dos desafios. Os dados apontam o crescimento da produção e venda de veículos elétricos em todo o mundo. Empresas que fabricam componentes se concentraram na criação e desenvolvimento de produtos específicos para os carros elétricos. Mas quais são as principais novidades do setor, David? Preciso voltar um pouquinho por que o mundo está fazendo essa transição. Toda essa necessidade da mudança da matriz energética dos veículos passou com a maior restrição com relação às emissões, principalmente na Europa e nos Estados Unidos, inicialmente, que faz com que a emissão de CO2 tenha que cair abaixo de 60 gramas por quilômetro rodado, mais ou menos, daqui uns 2, 3 anos. Isso a partir que são requisitos que começaram antes de 2010. Nessa necessidade de reduzir carbono e também com corrida tecnológica para ter uma solução, rapidamente a China decidiu de que eu vou fazer um leapfrog, quer dizer, vou pular o desenvolvimento mais acelerado do veículo de explosão e correu para o veículo eletrificado ou, mais especificamente, para o puro elétrico. Apesar de ter uma pequena transição de híbrido ao longo da história, mas é muito mais focado no carro elétrico. Então, todo mundo correu atrás do que seria a nova tecnologia com relação de ser o carro a bateria, dado o grande crescimento que a China colocou e aquilo que a Tesla começou nos Estados Unidos, mas não tinha, vamos dizer assim, a relevância que tinha no começo de 2010 e começou a partir de 17 e 18 realmente o crescimento de vendas. Essa necessidade de cada vez emitir menos no cano de escapamento, porque essa é a norma vigente, faz com que cada vez mais os europeus, os chineses e os americanos estão investindo agressivamente para a colocação de mais veículos elétricos, sendo que hoje a norma mais apertada é a da Europa, né,
que faz com que até 2030 praticamente fica quase que impossível um carro passageiro conseguir rodar na cidade para atingir aquela norma de menos de 60 gramas por quilômetro. Essa corrida para atender à norma e ter a eficiência com relação à emissão é que, na realidade, por consequência, levou a essa transição energética por consequência. As montadoras, desde 2021, têm um compromisso de colocar 500 bilhões de dólares em toda essa sua cadeia de produção para que em 2030 eles reduzam significativamente, né, a sua produção de veículos a gasolina ou a diesel. Isso no lado carro passageiro. No lado de caminhões de carga ou veículos de carga, aí já é um negócio mais fragmentado, porque a bateria pesa, então os veículos de maior distância de percurso, os veículos pesados, ainda vão sobreviver com diesel, com uma transição mais lenta, enquanto que os veículos mais de uso urbano, tipo a distribuição interna, como a gente já vê até no Brasil, vai ter a transição mais para o lado de bateria. Então, novidade é que essa aceleração faz com que cada ano tenha um aparecimento de novos modelos de veículos agressivamente no mundo. Nós, no Brasil, vemos menos por duas razões, né? Um é o poder aquisitivo, que obviamente toda tecnologia nova é mais cara, e nosso poder aquisitivo é inferior, então a nossa transição para a eletrificação vai ser mais lenta do que seja na China, nos Estados Unidos ou na Europa. Por outro lado, só para complementar, assim, o grande desafio é que nós produzimos hoje, né, 2 milhões de veículos, basicamente a motor a explosão. A questão é o que vai ser o futuro se for para a transição elétrica, né, que é um investimento pesado, se a indústria vai ter condição de acompanhar, e nós temos ainda uma indústria de produção de veículos no longo prazo. E para você, Rafael, como que fica essa questão dos desafios? O que ainda falta para o carro elétrico emplacar aqui no Brasil, se tornar mais acessível? A gente vê que hoje até os carros que são movidos a gasolina ou flex, né, eles estão muito caros. O carro elétrico segue o mesmo caminho, mesmo ele sendo híbrido, né? Basicamente, o único desafio, ou o principal desafio para os carros elétricos é a bateria, né? Por uma questão de densidade energética, ela com 1 quilo de bateria carrega muito menos energia que 1 quilo de gasolina, por exemplo. Então, isso e o custo sempre foram um desafio. Todo o restante, um carro elétrico, ele é mais simples, é um carro com muito menos peças, menos manutenção e tudo mais. A maior parte dos investimentos foram nessa cadeia de produção das baterias, e a gente teve uma redução de custo aí de 90% do custo das baterias na última década. Houve uma estabilização esse ano, mas deve voltar a cair a partir do ano que vem. Então, há um movimento da indústria como um todo, né? Antes de olhar Brasil, há um movimento de queda no custo da bateria. Havia também uma preocupação não tão fundada tecnicamente, mas das pessoas, assim, uma barreira psicológica aí de achar que a autonomia dos veículos seria muito menor, isso seria um problema. Lógico que ainda é uma questão, porque você tem poucos pontos de recarga, mas hoje você consegue ter uma autonomia num carro elétrico igual, até superior, às vezes, do que um carro a combustão. Você não faz isso por uma questão de custo. Então, você põe uma bateria que seja adequada para reduzir o peso e o custo do veículo. Olhando mais especificamente para o Brasil, eu acho que a gente tem, em primeiro lugar, os mesmos desafios que o restante do mundo, ou seja, continuar desenvolvendo novas tecnologias de bateria para reduzir peso e custo dos veículos. A gente já tem hoje um custo que viabiliza uma série de operações. A gente tem relatórios recentes específicos aqui para o Brasil mostrando, por exemplo, que esses veículos de transporte urbano que rodam em cerca de 100 a 130 quilômetros por dia já se pagam hoje, inclusive, com os preços atuais dos veículos, do combustível, da eletricidade. A gente já não vive o mesmo cenário que há 5, 10 anos atrás em termos de competitividade, mas ainda é o principal fator. É lógico que nesses países onde a coisa aconteceu antes, houve um incentivo governamental de diferentes naturezas, né? Desde o desenvolvimento da cadeia produtiva, essas pesquisas para novas tecnologias e tudo mais, até há um desejo da indústria por essa transição, tá? Então, o David já comentou, né? Esses investimentos são feitos já
há pelo menos uma década, os investimentos são muito mais concentrados nos veículos híbridos do que nos próprios veículos a combustão. Apesar de a gente ainda não ver isso na rua, os investimentos já são majoritariamente nos elétricos, inclusive porque se espera uma transição também para veículos autônomos, e os veículos autônomos são praticamente inviáveis com carros a combustão, tá? É muito mais fácil de fazer um veículo autônomo elétrico do que um veículo a combustão. E então a gente viu nesses países, Japão, Europa, Estados Unidos, enfim, China hoje muito à frente, né, metade dos carros hoje elétricos estão na China, investindo muito nessa cadeia das baterias e subsidiando direto ou indiretamente esse mercado, tá? Isso é mais difícil para o Brasil, porque a gente não tem capacidade financeira para fazer isso de uma forma mais acelerada, mas a gente já vê movimentos locais de incentivo com isenções de PVA, benefícios aqui em São Paulo, por exemplo, com o rodízio e outras coisas para estimular o consumo, reduzir o custo. Eu acho que no Brasil a gente também tem uma dificuldade, por uma coisa muito boa que a gente acaba sofrendo um pouco mais nessa competição, porque a gente tem os carros movidos a etanol. Foi um investimento muito grande, feito ao longo de muitos anos. Então, há uma série de iniciativas e empresas que foram surgindo nessa indústria da cana. Então, há uma certa expectativa de preservar essa indústria ou de continuar investindo e transitar para como se fosse uma via paralela, né? Com diferentes tecnologias, que acho que não cabe aqui me estender muito, mas então eu acho que isso acaba retardando um pouco a percepção ou as iniciativas de incentivo aos carros elétricos. Isso tem mudado aos poucos, mas a gente sente ainda uma pressão da indústria da cana para buscar alternativas que incluam o etanol, né? Não que isso seja inviável, tanto ambientalmente ou economicamente, no curto prazo não parece uma coisa de outro mundo, mas eu pessoalmente acho difícil imaginar que o Brasil tomaria um caminho de desenvolvimento de novos carros que basicamente seriam atendidos só aqui, né? A indústria automotiva ela é uma indústria global hoje, praticamente todo mundo que produz carro visa também exportar carros e tudo mais, e a gente precisaria basicamente olhar para o mercado interno, que não é pequeno, tem 70 milhões de carros no Brasil, mas eu acho difícil que se justifique, né? Então eu acho que no Brasil a gente está ainda mediando esses interesses e talvez retardando um pouco iniciativas para estimular ou acelerar o uso dos veículos elétricos, tá? Não é tanto uma questão tecnológica, a gente tem capacidade, hoje a gente tem inclusive alguns veículos sendo montados aqui já com motores nacionais e com serviços, parte do serviço realizado aqui. Obviamente, a bateria é outra coisa, tá? Hoje, as células de lítio para carro elétrico, para você ter uma ideia, 97% da produção das células está em China, Japão e Coreia. Então, assim, é uma realidade distante. A gente pode falar mais um pouco à frente sobre essas perspectivas, mas eu acho que é muito difícil que a gente fuja dessa tendência global, uma vez que é uma indústria global. Então, eu acho que o maior desafio é cair essa ficha para todo mundo e a gente desenhar um plano de 10, 20, 30 anos para acompanhar, estimular e coordenar essa transição, entendeu? E para você, David, quais são as políticas públicas e incentivos governamentais necessários para promover o desenvolvimento da indústria de veículos elétricos aqui? Lembrando que o Rafael ele pontuou muito bem sobre a questão do desenvolvimento do etanol, que foi, né, levou aí, foram vários anos até chegar às bombas, né? O pró-álcool lá dos anos 70 foi uma política que, na realidade, sustentou durante a crise do petróleo 1 e 2 dos anos 80, mas, na realidade, o que estourou a demanda por etanol foi quando o Brasil colocou o veículo flex, que é um desenvolvimento das autopeças e montadoras, que, de fato, popularizou mais o carro a álcool. Só que a gente não vive um momento de crise, né, econômica sob o ponto de vista energético. Temos outros tipos de crise econômica e política que não cabe aqui discutir. Sob o ponto de vista de desenvolver políticas,
Na realidade, a dificuldade brasileira de desenvolver política tem muito mais na situação do governo não ter o capital ou a possibilidade de dar benefícios ou situações na qual você acaba subsidiando o veículo na forma de dinheiro de fato, como é nos Estados Unidos e na Europa, com relação de 4.500 nos Estados Unidos, 7.000 euros na Europa, né, que é literalmente dado para o consumidor, de forma direta ou indireta. Enquanto que na China o subsídio é de outra forma, muito mais na construção de infraestrutura de recarga e não na forma de fato em termos de dinheiro no bolso na aquisição do veículo. Em termos de Brasil, eu não diria que a gente tem um passo atrás, né? De fato, como o Rafael falou, é de ter uma política, um plano, que essa transição ela irá ocorrer. E em linha com o Rafael, assim, o mundo vende e produz de 80 a 90 milhões de veículos ano. Nós somos um país de 2 a 3 milhões de veículos. Não tem dinheiro ou capital para ser investido por nenhuma montadora autopeça global, por ser uma indústria global, dizer que eu vou fazer um investimento e um desenvolvimento para melhorar o que é o carro a etanol ou o veículo híbrido etanol para um mercado de 2, 3, 4 milhões de veículos. Não se paga esse investimento. Fora isso, nós estamos indo para uma transição de híbrido, plug-in, que seja, que faz sentido, mas mesmo para as montadoras não faz sentido ficar investindo em duas tecnologias ao mesmo tempo, que eu estou fazendo a tecnologia do motor a explosão em paralelo com a tecnologia do motor elétrico. São duas tecnologias no carro híbrido. Eu vejo que é muito difícil ter uma visão de que as montadoras globais vão investir no longo prazo para sustentar duas tecnologias. É uma demanda de capital, né, irreal para o longo prazo, porque mesmo os híbridos não vão ter a escala para cumprir as regulações de emissão que estão saindo na Europa, nos Estados Unidos e no Japão. Antes de falar em subsídio, eu preciso pensar no que é a estratégia política que nós queremos para uma transição energética. Seja ela qual período que eu vou precisar do híbrido, o que eu estou pensando em termos de eletrificação, até porque eletrificação, né, pura bateria, não é só ter o carro, é a questão de pontos de recarga, que hoje está uns 3.200 pontos de recarga pública, né? Aí toda a rede elétrica que precisa acompanhar, porque é uma demanda, imagina um monte de gente numa certa região, tem carro elétrico num bairro, chego à noite, 8 horas da noite, começo a carregar meu carro, a drenagem de energia que está no grid energético é muito maior do que foi planejado. Não é só pensar no carro, na recarga, mas tem muitas coisas em volta para sustentar essa transição, que não seria a situação de que hoje nós estamos no híbrido a etanol, que o posto de gasolina já está lá. Mas a rede elétrica ela não sustenta um aumento de demanda à noite, né, como se pensa para o futuro. Então, tem outras questões que não só o veículo e o ponto de recarga que deveria ser pensado se eu quero, de fato, pensar na transição energética. Você concorda com isso, Rafael? Concordo 100%. Então, assim, estamos de acordo que é uma indústria global e dificilmente a gente iria para um caminho diferente do mundo. E ao assumir isso, a gente precisaria tomar mais conta desse processo, né, como país. Falando especificamente da recarga, isso de fato é um desafio, tanto no nível macro, vamos dizer assim, no nível de demanda total por energia e por capacidade, mas muitas vezes até no nível local, né? Imagina em um próprio condomínio, às vezes a gente já tem essa dificuldade hoje, quando você começa a colocar mais carregadores ou mais carros, às vezes a própria infraestrutura daquele prédio não suporta, e aí num segundo momento isso pode acontecer naquela região, e num terceiro momento na cidade, e assim por diante. Então, esse é um ponto específico que eu posso até comentar um pouco mais, porque é o que a gente trabalha mais diretamente, mas eu concordo muito com o David. Eu acho que assim, para você introduzir uma nova tecnologia tão diferente assim do que você tem, é necessário tomar uma série de medidas, né? Você tem que pensar no todo, desde os próprios usuários e essa adesão, depois a questão energética, como fazer a indústria atual transitar para essa nova indústria, porque você também não quer simplesmente importar carros, você precisa pensar na descontinuidade dessa indústria que já existe, nas novas indústrias
que vão surgir, na adaptação daquelas que podem ser adaptadas. A mudança de infraestrutura também, né? Como o próprio David falou, a questão da estrutura da rede, né, de energia que o país tem hoje, né? Quando você pensa como país, talvez até o aumento dessa demanda não seja tão grande quanto a gente pode pensar. Isso não significa que a gente não precisa planejar. Não tem um estudo muito confiável ainda no Brasil sobre isso, mas, por exemplo, na Europa, estima-se que para transformar todos os carros em elétricos puros, você teria um aumento da necessidade de energia na ordem de 15%. É muito, claro, mas quando você pensa que isso não vai ser feito em 10 anos, né? Vai ser feito em talvez até 2040, 50, alguma coisa assim, você tem tempo para planejar, você tem alternativas hoje de geração de energia, inclusive local, geração distribuída. Hoje você, para produzir energia do seu veículo, por exemplo, você com 4 painéis solares, que cobrem mais ou menos a área do carro, você tem energia para rodar 20, 25 mil quilômetros por ano, por exemplo. É um desafio, mas é um desafio superável. E você tem uma outra parte dessa equação, que é a capacidade instantânea de fornecer essa energia. Então, uma coisa é o volume de energia e outra coisa é a capacidade de escoar essa energia. No caso da Europa, por exemplo, essa demanda já é na ordem de 25%. Então, é um desafio maior do que a questão da geração em si de energia, mas também é um desafio possível de ser equacionado. Você tem hoje soluções já sendo desenvolvidas e em uso para minimizar esses efeitos. Então, o caso que o David comentou é o típico, né? As pessoas, em geral, vão carregar seus carros em casa. Esse modelo de postos de abastecimento espalhados pela cidade, isso não é necessário para o carro. O carro, você carrega ele, é muito mais parecido com um celular do que com o carro a combustão. Ou seja, basicamente você chega à noite em casa, pluga ele na tomada, e aí você, geralmente, esse carro fica parado pelo menos 12 horas, né? Todo dia lá. E nesse período você carrega ele e todo dia o seu carro está abastecido, né? Depois a gente pode falar sobre viagens mais longas, mas no dia a dia é assim que funciona. E aí você tem essa questão da quantidade de veículos e a capacidade somada deles. Um veículo não é muito preocupante, tá? Um veículo tem uma demanda energética, vamos dizer, de 7 quilowatts, a maioria, 90% dos veículos hoje são 7 quilowatts. Isso é mais ou menos a potência de um chuveiro elétrico. Então não é nada de outro mundo. O problema é que se você tiver em um prédio, de repente, 100 chuveiros elétricos ligados ao mesmo tempo, junto com todo o restante da demanda, isso pode sim virar um problema. E aí você tem parte da solução via software, então os carregadores hoje permitem serem gerenciados de forma que você dilua isso durante toda a madrugada, por exemplo. Então você vê, ó, se eu tiver 20 carros ligados, eu consigo atender, mas se eu tiver 50, não. Poxa, então se eu tiver 50, reduz um pouco a velocidade de recarga de todos, até que eu tenha mais capacidade disponível, e aí eu aumento de novo a velocidade. Como eu tenho muitas horas, isso é perfeitamente possível. E você tem também a aplicação de storage, né, de armazenamento de energia. Então, você pode ter centros. Isso eu estou explicando dentro de um condomínio, mas tudo isso vale também para o macro, tá? Existem soluções similares quando eu penso numa região, num quarteirão, numa cidade, tá? Mas continuando no exemplo de um condomínio, você pode pôr um banco de baterias, por exemplo, que acumula energia naqueles momentos e que há pouca demanda, por exemplo, durante o dia, em alguns horários, ou até mesmo na madrugada, onde a maioria dos carros já se carregaram e está todo mundo dormindo. E aí essa energia acumulada nas baterias, você usa para reduzir o pico de demanda naquela hora que todo mundo chega em casa e pluga os carros. Isso para dar dois exemplos, óbvio que existem outras alternativas e outras soluções, mas eu diria que hoje o que não falta é tecnologia para resolver esses desafios. O que falta é um plano, um diretor, uma organização. Como é que as cidades estão se preparando para esse movimento de mudança, né? É, boa pergunta. Na verdade, assim, o meu sentimento é que ainda não houve um despertar. Você vê algumas cidades pontuais, São José dos Campos tem algumas iniciativas já por parte da prefeitura, mesmo São Paulo, coisas menores, mas não há uma mobilização ainda
tão grande para fornecer uma infraestrutura em nome da cidade, por exemplo, para minimizar esses problemas, né. Você vê alguns projetos de pesquisa subsidiados via distribuidoras de energia em programas da ANEEL, chamadas da ANEEL para desenvolvimento, que tentam já testar soluções desse tipo para uma cidade ou para algumas situações específicas conhecidas, mas a verdade é que você não tem cases ainda relevantes de cidades que, por exemplo, colocaram uma infraestrutura que estimule as pessoas, por exemplo, a, poxa, agora sim, agora eu vou comprar um carro e tal, ainda que esse efeito, de novo, né, seja muito psicológico, porque 80% das recargas são feitas em casa, então a gente precisa sim de um estímulo e de uma preparação por parte das cidades, mas a maior parte das soluções são locais, né? São feitas em casa e no seu condomínio ou na sua casa, mas você precisa de um complemento. A recarga, né, eu vou dividir ela em três aqui, só para a gente entender. Você carrega 80% das vezes em casa. Ok, ali a demanda de energia não é tão grande e você tem uma oportunidade de tempo muito grande. Mas você, por exemplo, em viagens longas, você não pode deixar lá o carro 2, 3, 4 horas carregando. E aí você tem carregadores rápidos. Esses carregadores rápidos são feitos para carregar o carro em um tempo que você pararia ali para ir ao banheiro, tomar um café, ou seja, 15, 20, 30 minutos. Esse tipo de carregador já é muito caro, então você não vai ter um investimento por parte dos proprietários dos veículos. Na verdade, provavelmente você vai ter redes de abastecimento especializadas nesse tipo de carregador para resolver o problema de autonomia em uma viagem longa. Então, se eu sair daqui e vou para Brasília, de São Paulo a Brasília, e o meu carro não tem autonomia para rodar essa distância, eu preciso parar em algum momento por 20, 30 minutos para completar a minha bateria e seguir viagem. Esse é um outro tipo de serviço que há aplicações também para frotistas, né? Pessoas que rodam muito tempo com o carro e não podem ficar com o carro parado, principalmente caminhões, esse tipo de coisa. Mas a maior parte da carga não é feita assim. A maior parte da carga é feita em casa, né? Eu acho que o papel das prefeituras ele existe, mas talvez não seja realmente resolvendo a questão da recarga. Vai ter sim, né? Porque você precisa ter alguns pontos públicos para esse tipo de aplicação. Alguém chega de viagem, precisa carregar, tudo mais. Mas você carrega em casa, no seu trabalho, no supermercado, shopping, etc. Você tem muita oportunidade de recarregar, né? Agora, David, como é que você analisa essa questão? Como que o Estado pode apoiar pesquisa, inovação, investimentos nesse setor e também um planejamento, né? Porque tudo isso, pelo que vocês estão falando, assim, me dá uma sensação de que vai ter que ser planejado e reestruturado tudo, né? Quando você fala, por exemplo, do seu ponto de vista de infraestrutura de recarga, até para as casas e condomínios, por exemplo, São Paulo tem a lei na norma de que os prédios novos têm que estar preparado para ter o ponto de recarga. Só que aí isso é uma norma ainda do governo Dória, né, quando ele era prefeito, e os prédios novos fazem. Tem um ponto de recarga, tem a tubulação e tal, aí você levanta um condomínio residencial para 36 apartamentos, mas só tem preparação para 2 pontos de recarga. Ele cumpriu a norma. E a norma só diz que está preparado, ou seja, eu pus o conduíte para passar o tubo. Não tem recarregador, nada, então cada um faz como colocado. E cada construtora faz para atender a norma conforme é definido. Tá? Então, as iniciativas a nível de governo, e são coisas que são de governo municipal, estadual e federal, com seus devidos responsabilidades, que, por exemplo, você vai lidar com as concessionárias de energia. São concessões federais. Difícil, né? É bem complicado, é bem difícil, porque, assim, que nem o Rafael falou, você tem chamadas de estudos na ANEEL, né? Que do dinheiro de P&D que cada concessionária distribuidora de energia faz. A Copel, a pioneira, começou a fazer muito lá no Paraná para ver demanda, para poder entender quanto que é o despacho, o nível de uso, o tempo de recarga, pôs na rodovia. As distribuidoras têm utilizado esse dinheiro para fazer pesquisa, né? À medida que, na realidade, tem chamadas da própria ANEEL para isso. Agora, quando nós vamos falar de como política e normas para que prefeituras, Estado e federal
precisam colocar ou deveriam estar colocando, você tem muitas complexidades, porque a prefeitura ela lida com a infraestrutura viária e com relação às normas que estão vinculadas a ela, que é justamente o Código de Obras, né, os requisitos disso. Estados, né, regulam distribuidoras dentro da sua área de concessão, alguns estados têm órgão regulador para definir o que deve ser feito, mas pouco se tratou disso, de que eu tenho que estar preparado para ter uma capacidade de despacho lá na frente. Até porque ninguém no Brasil, né, falou que se crescer tanto o volume de carro eletrificado, eu preciso ter uma capacidade de despacho de certo nível. Nem sequer no estado do Brasil, a gente tem muitos estudos em relação de como que varia, né, a demanda ao longo do dia, né, em regiões, né, mais abertamente, para saber de quanto que eu preciso ter de despacho à noite, à medida que eu tenho mais recarga, né, feito em casa à noite. E tem coisas assim básicas, por exemplo, que em tese um posto de gasolina, né, ele não pode, ele põe um carregador lá no posto e ele não pode ser um vendedor de energia elétrica, que um posto de gasolina não é uma distribuidora de energia. Por isso que hoje, inclusive, os pontos de recarga público é muito mais colocado como uma questão de conveniência. A receita daquela energia, eu não estou vendendo energia elétrica, eu estou vendendo uma conveniência de você parar, vai tomar um café, alguma coisa, e paga um estacionamento, mas você não está comprando energia elétrica. Porque o marco regulatório tributário e de venda de energia está travado, está em discussão, mas não se definiu o que é vender energia para um recarga de carro. Eu vendo indiretamente de outra forma. Até complementando e concordando aí com o David, talvez no primeiro momento eu entendi a sua pergunta, Maria Amélia, mais do ponto de vista de disponibilização de pontos, mas e aí eu não vi um papel tão central, mas a regulação de fato deveria anteceder esse movimento todo, né? Aí eu concordo com o David, em todas as esferas, né? Então, ó, poxa, como vai ser São Paulo, essa cidade aqui daqui para frente? Obrigatório, não é? Quantas vagas, né? Igual você tem hoje, por exemplo, vagas para idosos, vagas para gestantes, por que não vagas para carros elétricos? Em que quantidade, em que condições, em que potência? Num prédio, em uma casa? Como a gente precisa ou não ter uma autorização para isso, né? No Brasil hoje não há essa necessidade, mas a gente já vê na Europa hoje a maioria dos países já tem essa necessidade da autorização, dependendo da potência dos carregadores. Essa questão da cobrança, né? Então hoje você tem uma nota técnica da ANEEL que diz que sim, qualquer um pode vender o quilowatt-hora ou o minuto ali da recarga de um carro, porém você tem outras leis que dizem que não, e aí há uma insegurança jurídica, porque isso não está 100% claro, como o David explicou, né? E aí você começa a ter aquelas coisas, aquelas manobras, né? Então não vou vender energia, vou alugar a vaga, vou vender um serviço. Como ponto de partida, talvez a gente precisasse cuidar da regulação, porque se a gente deixar para resolver isso lá na frente, muito provavelmente a gente vai ter distorções depois difíceis de contornar, tal. A gente viveu muito isso aqui no setor de energia solar, e toda, né, que o grupo aqui, só esclarecendo, a gente tem a Neo Solar também, que é focada na energia solar, e toda vez que você tem essas mudanças regulatórias, tem um impacto, uma distorção de mercado, um impacto importante para todo mundo. E eu acho que no carro elétrico não vai ser diferente. A gente precisaria definir as regras para hoje, para amanhã, para depois de amanhã, nas diversas esferas, setar mais ou menos o que se espera, algumas metas, objetivos ao longo aí das próximas décadas, e conduzir esse movimento. Eu acho que é uma coisa que a gente sente tanta falta no Brasil, não só na questão da transição energética, né? Então, as iniciativas são muito frágeis, muito incipientes ainda, do ponto de vista de pesquisa e planejamento energético para essa transição. Eu vou dar um exemplo, eu voltando, mantendo isso, vou dar um exemplo, por exemplo, no estado, na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo baixou uma portaria no final do ano passado, dizendo que eu preciso de, se eu não me engano, 30% da frota de ônibus urbano ser elétrico daqui a 3 anos. Ou seja, é 10% ao ano, são mais ou menos... São Paulo tem uma frota de
14 mil ônibus, então tem que pôr mais ou menos 1.400 ônibus elétricos esse ano, ano que vem e o próximo. Obviamente vai ter algum escorregadio para cá ou para lá, mas da noite para o dia saiu uma norma. Aí abriu um mercado, né? E outras cidades seguiram. De repente, criou-se um mercado de ônibus elétricos, a bateria urbana, sem nenhum planejamento, né? E aí vai começar todo mundo a correr, vai assim, bom, não pode ser importado, não pode ser isso, não pode ser aquilo. É legal, né, do ponto de vista de urbanização, de ter o ônibus elétrico, ele é mais silencioso, roda melhor, né? Mas não houve um pensamento integrado das implicações das várias decisões que são tomadas. Eu criei um mercado, eu não tenho montadoras com capacidade para entregar isso nessa volumetria, então eu deveria ter uma curva de crescimento, como ter um tempo de transição. Não há uma planificação, um pensamento. As atitudes são positivas, sob o ponto de vista de que eu quero fazer a transição, mas não há um planejamento, um pensamento mais a fundo de como que eu vou fazer isso e quais são as implicações adjacentes. Eu falo assim, legal, eu pus, né, 1.500 ônibus elétricos nesse ano, né, na cidade de São Paulo, mas o que significa isso? Como que fica para a cadeia? Como que vão carregar? Um posto de recarga, né, de rapid charge de alta potência, acima dos 100 quilowatts, não é um investimento barato. E isso aí, uma hora, vai voltar, né? Assim, bom, vai voltar na tarifa. Pensar, né, como que tudo isso vai ser planejado. Um outro aspecto que eu gostaria de levantar aqui também, quando a gente pensa em eletromobilidade, a gente pensa também em outros setores da indústria, né? Como empresas aí que fabricam componentes específicos para esse tipo de veículo. O setor mineral, com a produção de minérios estratégicos essenciais aí para transição energética, empresas como a Neocharge, né, com a expertise de expansão de locais para recarga. Como é que esses outros setores, Rafael, estão contribuindo com o avanço dos carros elétricos no Brasil? Você tem algumas indústrias que podem ser afetadas diretamente, né? A gente já falou bastante da recarga, mas falamos pouco da fabricação dos veículos. Então, basicamente, você tem uma alteração grande na estrutura do veículo, né, fabricado. O Brasil tem uma certa tradição como montadoras, a gente tem uma capacidade de mão de obra, apesar de não sermos competitivos por uma série de motivos, inclusive tributários, nós temos uma certa tradição, até pelo mercado local que a gente possui, mas não há um movimento, de novo, né, não há um movimento coordenado para uma transição também da indústria. E que movimento poderia ser esse, né? Aí não sou um especialista na área, mas, por exemplo, a bateria ela é um item central e, basicamente, bateria, um dos principais materiais que vai nessa bateria é o lítio. Nós temos algumas reservas de lítio no Brasil e estamos muito próximos de alguns dos países maiores produtores do mundo de lítio, né? Bolívia, Chile. Então, será que não seria o caso de coordenar um movimento, atrair alguns especialistas de outros países para montar alguma fábrica aqui? Não é uma coisa que você faz em 1, 2 anos, mas assim, será que a gente não tem essa capacidade de atrair a indústria para fazer essa transição também do lado da fabricação, né? Aproveitando a nossa disponibilidade de materiais, transitando, a gente tem uma demanda por materiais diferentes, por exemplo, o uso de adesivos e esse tipo de coisa é muito maior nos carros elétricos e nas próprias baterias. A parte de cabeamento é muito mais relevante do que num carro normal, então você vai trazer também um pouco da indústria aí dos cabos, cobre e tudo mais. Nesse lado, eu até tenho lido notícias que me deixam um pouco mais animados, porque é lógico que a gente está falando mais de montagem, né? Que recentemente a BYD anunciou a primeira planta industrial nas Américas, né, para a produção de carros elétricos. E me parece que essa planta ela vai ser instalada no município de Camaçari, na Bahia. Né? O que isso impacta? Né? Qual que é a importância desse anúncio para a mobilidade elétrica? Apesar da BYD anunciar a fábrica, tem a Great Wall que está abrindo em São Paulo, né? No estado de São Paulo, na antiga fábrica da Mercedes. Tanto uma como outra, né, são montadoras chinesas
E, obviamente, é interessante de que eu vou ter a montagem, mas como que eu vou montar se eu vou continuar trazendo as peças, quando eu abrir a fábrica em termos de montagem, trazendo toda a cadeia de autopeças da China, eu não estou fazendo a coisa que é o que é a cadeia de autopeças do Brasil. Eu posso ainda estampar o aço brasileiro, vou ganhar isso aqui, que é o tradicional de que as montadoras já fazem hoje, mas o core do veículo, que é a bateria e depois mais simplesmente a parte do motor elétrico, o motor elétrico é bem mais simples do que o motor a explosão. Nós sabemos fazer, nós temos empresas no Brasil que sabem fazer motores elétricos, a questão é mais fazer a dimensão e fazer vamos dizer assim, a usinagem e o acerto do desenho especificado, porque o motor, no fundo, ele é um desenho da montadora e você executa. Mas todos os outros sistemas, nós não estamos preparados para isso. É bom ter a montadora, mas ainda a implicação do que isso representa, sob o ponto de vista de indústria, é como que eu vou querer localizar e essas autopeças estarem preparadas para suprir essa cadeia das montadoras. E veja que, assim, como eu falei no começo, é difícil ficar sustentando duas tecnologias ao mesmo tempo, principalmente no país onde o capital é caro. Queria aproveitar um pouquinho daquela parte de mineração que você falou, assim, que o Rafael falou, inclusive. Nós temos lítio, o Brasil já é um dos maiores exportadores de grafite, que é uma parte que vai dentro da bateria. As maiores reservas de lítio estão no nosso lado, na Bolívia e no Chile. Na realidade, o Brasil tem todos os minérios, a menos do cobalto, que é uma das tecnologias de bateria. E o Brasil tem a tecnologia maior utilizada que está sendo evoluída, é a do ferro fosfato, lítio ferro fosfato, e por coincidência, o nosso fosfato, que é pouco minerado, tem altíssima qualidade para a produção de baterias. Então, na linha do que o Rafael falou, a gente deveria tentar atrair alguém que viesse fazer, de fato, a produção de células, porque é um investimento. Uma fábrica de célula para sustentar uma indústria, uma produção de 200 mil a 300 mil carros de 60 quilowatts bateria, nós estamos falando de $1 bilhão. 200 a 300 mil carros anos a bateria, nós estamos falando de aproximadamente 10%, um pouquinho menos de 10% do que é a indústria nacional de montagem de carros. Então, não é uma coisa impossível. Fora que, do ponto de vista de sustentabilidade, levar o lítio para ser feito lá na China a bateria para depois voltar, só nisso aí você tem uma redução na produção da bateria, em termos de emissão de carbono, de uns 10%. Já que nós queremos ter uma questão de toda a sustentabilidade com relação à sua pegada a carbono. Fazendo aqui no Brasil, aumenta a autonomia do país também, né? Isso, ele aumenta a autonomia e também torna o país muito mais atrativo com relação a viabilizar, né, no longo prazo, de estar inserido numa cadeia produtiva global e possibilitar, de fato, ter uma indústria completa, desde a produção da bateria até montar, de fato, o carro. O que nós não teríamos é o desenvolvimento do carro, né, que estão nas matrizes multinacionais. Mas ter a condição lá no futuro de fato fazer isso, né, é muito importante. E tem um pedaço que nós não tocamos, que assim, mais lá na frente, o Brasil tem toda a outra vantagem, que justamente é a questão do hidrogênio verde, que é a outra fonte de energia lá no futuro. Tem investimentos, né, principalmente no Nordeste, né, muitos planos, né, que não começaram a ser investidos, mas o Brasil seria potencialmente o lowest cost producer do hidrogênio verde, né? Dado a questão de ter sol, ter vento, né? Para fazer essa produção de hidrogênio. Então, nós temos tudo. E a questão é de não ficar sendo sempre o bendito país do futuro. Nós temos desde o minério até a energia barata e limpa, passando por uma das redes mais integradas do mundo de energia. Temos tudo para um mercado, né, que justifica como o David falou, justifica-se montar as células aqui, né, para o tamanho do nosso mercado. Então, falta essa vontade política, coordenação, um plano um pouco mais estruturado do que anúncios, né? São anúncios que a gente vê que tem um peso simbólico relevante, mas não tem um peso
estrutural, né? São coisas esparsas, não integradas, não coordenadas, né? Para a gente encerrar, o David já falou sobre a questão dos ônibus, mas a gente tem alguns setores que investem em veículos voltados aí como empresas de logística, entregas, mineradoras, que estão aí investindo em veículos elétricos na sua produção, como caminhões, ônibus e locomotivas. Como é que você analisa isso, Rafael? Às vezes é até um pouco contraintuitivo, né? Porque a gente acha que vai começar com os carrinhos pequenos, urbanos, e depois há sim algumas restrições técnicas, mas a verdade é que os veículos que mais rodam são os mais viáveis, tá? Tirando um ou outro desafio técnico para veículos muito pesados, mas você, se você pegar aqueles veículos que rodam uma boa parte do dia, como eu comentei já, você falou de empresas de entrega, né? Quando você pega esses marketplaces e algumas empresas de logística, hoje elas já estão comprando frotas significativas de carros elétricos, tá? A gente tem um cliente aqui que é um marketplace que só esse ano de 2023 são 8.000 veículos que eles estão adquirindo, que vão começar a rodar até o ano que vem. E isso não é à toa, ou seja, hoje essa operação ela se paga já, tá? Você tem um investimento maior no começo, mas o custo operacional muito mais baixo. Do ponto de vista de abastecimento, por exemplo, a gente está falando aí de 4, 5, 6 vezes mais baixo do que o combustível, dependendo do tipo de veículo. A manutenção também é menos da metade da manutenção de um veículo a combustão, porque é um carro muito mais simples. Então, você pegou num ponto importante. Essas outras indústrias que a gente não vê, né? Próprio os ônibus, né, que rodam muito, apesar do desafio do carregamento, e aí você tem diferentes tecnologias para carregar, desde carregar na garagem até carregar nos pontos, enfim, outras coisas que a gente vê pelo mundo. Mas quando você pensa no veículo rodando, só pela operação dele, ele já se pagaria, tá? Ainda que seja necessário investir na infraestrutura. Se você colocar nessa conta os benefícios ambientais, benefícios de saúde e tudo mais, essa conta, obviamente, fica mais interessante. É uma aposta das mineradoras, né, Rafael? Mineradoras, a gente tem veículos aí até mais no campo da curiosidade, mas você tem, por exemplo, caminhões de transporte de minério que carregam a bateria com o próprio movimento, porque ele traz peso na descida e aí o carro tem a regeneração da energia, ele transforma essa energia potencial em energia para as baterias e depois ele sobe de novo com essa energia que ele recuperou e ele opera 100% do tempo sem fazer nenhuma recarga externa. Então, assim, a gente vê tecnologias sendo testadas, inovações surgindo, indo um pouco além, né? Vocês devem ter visto a notícia recente. A própria Embraer deve lançar carros voadores até 2026, tem uma fábrica produzindo comercialmente. Esses carros são elétricos também, tá? Então, assim, você tem aplicações específicas e essas aplicações tradicionais sendo convertidas. Eu diria que o transporte, ele sai na frente, porque todo mundo paga mais caro para entrar no carro elétrico. E só que se você deixar seu carro na garagem, você não usufrui do benefício do custo de operação mais baixo. Quando você põe o carro para rodar muitas horas por dia, você está tendo um retorno, você tem um retorno bem maior do que o carro que fica parado, né? Bom, antes da gente encerrar aqui, eu queria dar uma dica. O IBRAM, ele realiza entre os dias 28 e 30 de agosto, no hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, no Pará, a Expo e Congresso Brasileiro de Mineração Exposibram 2023. No evento, a transição energética e a importância dos minerais estratégicos serão temas debatidos em alguns dos painéis que vão estar lá. Para conferir a programação completa da exposição e realizar a sua inscrição, acesse exposibram2023.ibram.org.br. Não perca a Exposibram, que é um espaço para compartilhar conhecimento, experiências e visões do futuro. Eu gostaria de agradecer a presença do Rafael Quintão, sócio fundador da Neos Charge. Muito obrigada
pela sua participação aqui. Muito obrigado pelo convite também, espero ter contribuído aí com os ouvintes. Agradecer também a participação do David Wong, engenheiro elétrico e diretor da Alvarez e Marçal. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, espero ter dado um pouco de informação de uma coisa que é muito complexa, né, do seu ponto de vista do que toca, né, o que muda na nossa vida, né, e estamos sempre à disposição de poder ajudar a elucidar mais essas questões para os seus ouvintes. Nós que agradecemos a participação de vocês dois. O Pode Minerar é o podcast idealizado pelo IBRAM, está disponível para você por aqui semanalmente. Para não perder os próximos episódios, siga o podcast no seu agregador de áudio favorito. Para saber mais sobre a mineração do Brasil, o trabalho do IBRAM e o calendário de eventos realizados pela entidade, acesse www.ibram.org.br e não deixe de nos acompanhar por aqui semanalmente. Um abraço e até o próximo episódio.